feriadão de 7 de setembro foi movimentado em Brasília. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes homologou o acordo de delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. No mesmo dia, o militar deixou a prisão e agora está em casa com tornozeleira eletrônica. O processo corre em sigilo e não se sabe o que Mauro Cid poderá contar sobre as várias investigações em que ele é citado. Desde a trama golpista, que inclui os atentados de 8 de janeiro em Brasília, passando pela fraude em cartões de vacinação e, no mais recente, a venda de presentes recebidos por Bolsonaro na presidência. Pelos termos do acordo, Cid poderá ser obrigado a revelar não só seus próprios crimes, mas também os de outros envolvidos nos inquéritos, incluindo Jair Bolsonaro. Nos bastidores, o clima é de apreensão entre os aliados do ex-presidente. Teve aqui em Brasília, ocorreu, vários personagens foram chamados para dar aquele depoimento ao mesmo tempo. Bolsonaro, Michele e alguns outros ficaram em silêncio. O grande temor já era de uma colaboração prévia do Cid e que essa fala do Cid acabasse desmentindo uma fala do Bolsonaro. Ao Ponto de hoje discute o acordo de delação premiada de Mauro Cid e as reações do meio político e jurídico às informações que o tenente-coronel poderá prestar daqui para frente. Quem conta os detalhes desses dias intensos em Brasília é a repórter Mariana Muniz, que acompanhou o anúncio do acordo no sábado. E a colunista Bela Megali fala sobre como o entorno do ex-presidente recebeu a notícia da delação. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 12 de setembro de 2023 começa agora. Vem com a gente. Mariana Muniz, bem-vinda ao Ao Ponto, e foi um feriadão bem movimentado aí em Brasília, né? Agora, você acompanhou de perto esse anúncio bombástico da delação de Mauro Cid no sábado. Conta pra gente um pouquinho do passo a passo desse acordo de delação. Foi a defesa do Mauro Cid que procurou o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Olha, Barini, acho que antes do sábado teve um processo que aconteceu ao longo da última semana, que foi importante, acho que é importante a gente lembrar, que, o Mauro Cid, né, preso desde maio, já e preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né, então acho que havia, assim, uma expectativa de que, eventualmente, esse acordo fosse acontecer, né, essa questão da colaboração premiada, quando ele troca, né, de defesa, trocou ali no final de julho, mais ou menos, ele acaba optando por um advogado, que é o César Bittencourt, que é um advogado que tem, enfim, um histórico, uma tradição com relação à delação premiada, colaboração premiada. E ao longo da semana passada, a gente teve, acho que, alguns movimentos que foram importantes. E o primeiro deles foi o fato de que a Polícia Federal aceitou firmar esse acordo. Então, aí vem essa primeira notícia, né, que foi divulgada pelo blog da Andréa Sadi, colunista do G1, que ele teria assinado um termo de colaboração premiada, e que na quarta-feira da semana passada, e aí acho que esse é o ponto que as coisas começam a evoluir até chegarmos no sábado, que foi o Mauro Cid, acompanhado do seu advogado, vindo até o Supremo Tribunal Federal para o gabinete do ministro Alexandre. Não foi uma audiência com o próprio ministro Alexandre, foi uma audiência com o juiz auxiliar do gabinete do ministro, que é o juiz que toca realmente essas partes, essas questões mais burocráticas, né, toda a parte mais processual mesmo, envolvendo toda essa negociação. Então, na quarta-feira, Mauro Cid veio ao Supremo e se reuniu com o juiz Marco Antônio Vargas, justamente para dizer, olha, eu tenho esse termo de intenção aqui, em que eu estou me dispondo a firmar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, e eu estou firmando esse termo de livre e espontânea vontade. Essa é uma parte, isso é importante, acho que, enfatizar, não é uma questão, ele veio ao Supremo porque ele quis mostrar, não, é uma questão processual mesmo. É importante que isso, acho que é lembrar disso, ele vem, isso existe, para mostrar que essa delação, esse acordo não foi firmado sob pressão ou sob coerção, né? A pessoa firma porque ela quer, de livre e espontânea vontade, né? E quem presenciou essa reunião, né, entre
Cid, o advogado, que lá no gabinete do ministro Alexandre, falou que estava tranquilo, né, que não tinha sinal de preocupação, de alteração por parte dele, não, que ele estava ali bastante tranquilo, calmo. Então, bom, isso aconteceu na quarta-feira. Na quinta-feira, veio justamente essa notícia de que ele teria vindo na véspera ao Supremo, né, a questão do termo de intenção, né, de firmar essa delação, é, enfim, essa audiência, né, que teve esse objetivo de mostrar que tudo aconteceu por livre e espontânea vontade, e aí a gente ficou na expectativa pela homologação desse termo, né, que teria que ser feito pelo ministro Alexandre de Moraes, afinal de contas, ele é o ministro relator das investigações e, sobretudo, da investigação na qual o Mauro Cid está preso, né? Estava preso, né? Na investigação que ele estava preso. Ao mesmo tempo em que houve essa entrega desse termo de colaboração premiada, a defesa do Mauro Cid também entra com um pedido de liberdade provisória para ele, né? Pedindo ali, também na quarta-feira, esse pedido chegou ao Supremo. Então, ficou-se nessa expectativa sobre, em primeiro lugar, se haveria homologação, quer dizer, se ok essa confirmação por parte do ministro Alexandre desse termo de delação premiada e também se ele decidiria em favor da liberdade provisória do Mauro Cid. E o que veio a acontecer no sábado. Então, a gente teve essas duas notícias ao mesmo tempo. No sábado, que foi, primeiro, ele ter colocado o Mauro Cid em liberdade provisória, atendendo ao pedido da defesa, e também tendo homologado esse termo de intenção de delação premiada com a Polícia Federal. Isso tudo aconteceu no sábado, foi o ministro Alexandre de Moraes quem tomou essas decisões, porque ele é o relator dos inquéritos, do inquérito especialmente, no qual o Mauro Cid estava preso, e ele é o relator de todas as investigações que tramitam no Supremo relativas ao Cid. Ô Mariana, e quais são os próximos passos a partir de agora? O Cid vai ter que prestar novos depoimentos e apresentar provas, né? Carol, a expectativa é essa mesmo, de que não só ele preste novos depoimentos, né, compareça à Polícia Federal outras vezes. É importante, acho que, lembrar que nesse termo que foi homologado, né, isso eu acho que é um passo inicial. Eu conversei com alguns investigadores, algumas pessoas que são da Procuradoria-Geral da República, que enfatizam isso, né, que essa homologação que foi feita pelo ministro Alexandre, ela é o começo, né, ela é o começo. Por isso é que existe toda a necessidade de acompanhamento mesmo, e para ver o que vai vir a partir desse ponto inicial. Então, existe sim a expectativa de que ele preste novos depoimentos, que ele apresente provas, né, que de fato haja uma maior colaboração, muito embora ele já tenha prestado 3 depoimentos à Polícia Federal, depoimentos longos, né, ao longo desse tempo todo que ele esteve preso, né, foi solto no sábado, em liberdade provisória, mas existe sim, acho que o que a gente pode esperar a partir de agora é que haja um desenrolar dessa, de fato, colaboração que foi estabelecida, essa intenção dele de colaborar com a justiça, justamente fornecendo provas, dando pistas e subsídios para que essas investigações atinjam outras pessoas ou deem elementos de prova para outras pessoas que são investigadas também poderem ser investigadas, enfim, você chegar a outras pessoas. Acho que esse é o objetivo, é o que se mira, né, quando você faz uma colaboração premiada. Não existe alguém já implicado num primeiro momento, né? Acho que é importante dizer isso também. Né? Acho que então tem todo um passo a passo que precisa ser cumprido. Mariana, tem um ponto da delação premiada que ele não pode mais apelar para o direito do silêncio, ou seja, se ele for, por exemplo, convocado para a CPI dos atos golpistas no Congresso, ele vai ter que falar, né? Isso mesmo. Agora ele é um colaborador do que ele está falando, então realmente tem isso. O argumento de que ele não pode usar aquilo para se incriminar, né, já não existe mais. Ele se tornou um colaborador da justiça. Então, de fato, existe essa previsão legal, né, como você mencionou no caso da CPI, se ele for convocado, ele vai ter que falar.
Além dessa delação do Mauro Cid, a PF também já tem acesso a muitas outras informações a partir do próprio celular dele, do celular do advogado Frederico Assef. O Mauro Cid vai ter que ir além, fornecer informações novas, além do que a PF já tem. Com certeza. E justamente isso também que é importante. Existe uma diferença entre a confissão e a delação, né? Que a confissão, ela diria, respeita apenas a ele próprio, né? E no caso da colaboração premiada, é ele fornecendo elementos a respeito também de outras pessoas que são investigadas nesses outros inquéritos, enfim, nessas outras apurações, né? Então, acho que, com certeza, o que já se tem é importante, mas acho que o objetivo da Polícia Federal é se chegar a outros elementos, né? E a outras pessoas, e conseguir ter mais substrato e subsídio, né, legal, de você atingir outras pessoas, talvez pessoas que estejam acima, né, mandantes, enfim. O Cid vai ter que, é isso, ele não pode só dizer que, não, fui eu confesso, não, vai ter que realmente vir, ele vai ter que vir com outros elementos mais fortes do que uma mera confissão. Essa delação premiada ela foi incluída no inquérito das milícias digitais, né? Lembra um pouquinho pra gente do que essa investigação trata e a questão mais importante, por que o Moraes decidiu incluir a delação do Cid justamente nesse processo? Isso é interessante, Barini, porque é o seguinte, foi até uma questão processual. Vamos lá. O Mauro Cid, ele é alvo de algumas investigações que são derivadas do inquérito das milícias digitais, né? Esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes com o objetivo, né, isso em 2021, o objetivo de investigar uma suposta organização criminosa que tinha como objetivo atingir o Estado Democrático de Direito. Isso a gente está falando de 2021. Isso era o auge, assim, né, dos ataques, né, dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo, né? Existia já um cenário bastante conflagrado entre Supremo Tribunal Federal, TSE e o bolsonarismo como um todo, né? Urnas eletrônicas, voto impresso, tudo aquilo estava assim bem no escopo desses ataques ao Estado Democrático de Direito. Então, o ministro Alexandre, em 2021, abre esse inquérito, e a partir desse inquérito, várias outras investigações acabam sendo derivadas dele. E aí é que entra, por exemplo, a apuração envolvendo fraude nos cartões de vacina do ex-presidente Bolsonaro, na qual o Cid foi preso. Então, as petições todas que vêm desse inquérito, né, a decisão, por exemplo, que determinou a liberdade provisória do Mauro Cid, ela foi dada em uma petição, nessa petição que é derivada do inquérito das milícias digitais, que apura justamente a questão das vacinas, né, do cartão de vacina. Pois é, Mariana, o Cid está envolvido em várias frentes, né? Tem essa da venda das joias, tem a falsificação do cartão de vacina, tem as reuniões com o hacker Walter Delgatti. Tudo isso vai ser investigado nesse mesmo inquérito? Exatamente. Tudo isso, né? Tanto que, enfim, interlocutores do Supremo, também da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal dizem que ao firmar esse acordo de intenção, o Cid, quando firma esse acordo de intenção de delação premiada com a Polícia Federal, ele oferece ali alguns temas sobre os quais ele pode tratar. E em linhas gerais, são esses temas principais, né? Joias, minuta do golpe, cartão de vacina, né? Que são justamente essas investigações que estão correndo no Supremo e que tem como ponto de partida o inquérito das milícias digitais, né? E que não só ele está envolvido, né? Também outras figuras proeminentes aí da política da República também. Então, ele oferece nesse primeiro momento, a gente sabe disso, né? Que esses 3 temas, por exemplo, são temas que são muito prováveis que ele nesse novo momento processual que
que é justamente do prosseguimento dos depoimentos, das entregas de provas, enfim, tudo isso. Agora, Mariana, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele criticou o acordo, disse que o Ministério Público Federal não reconhece esse acordo de delação fechado pela Polícia Federal. Existe alguma chance do MPF apresentar algum tipo de recurso contra o acordo? E, além do MPF, tem alguma previsão legal de que esse acerto entre Mauro Cid, a Polícia Federal e homologado pelo STF seja anulado? Barini, acho que existem três coisas nesse imbróglio MPF e Polícia Federal com relação às delações premiadas. Acho que assim, tem um histórico que vale a pena rememorar, que é da própria PGR sempre se opondo à possibilidade da Polícia Federal de firmar acordo de delação premiada. Tanto é que, em 2016, a Procuradora-Geral da República entra com um recurso no Supremo, uma ação, questionando essa possibilidade, que é uma previsão de uma lei de 2013. A PGR questiona isso. Em 2018, o Supremo julga e diz que tudo bem, a PF pode fechar acordo de delação. Então, ali já tem o estranhamento, né? A PGR questiona, diz que não pode, que é uma invasão de competência, que a única autoridade que poderia firmar a delação seria o próprio Ministério Público, e aí o Supremo vem e diz que não, que tudo bem, isso por maioria de votos, num julgamento que começa num ano, termina no outro, né, que se arrastou ali por alguns meses, mas, no fim das contas, diz que sim, que é possível. Então, não é um posicionamento de Augusto Aras, tá? É um posicionamento institucional da Procuradoria-Geral da República contra a possibilidade da Polícia Federal de firmar acordo de delação premiada. Então, acho que tem essa primeira questão. Existe uma segunda coisa, que é a possibilidade, sim, da PGR questionar, né, essa homologação por parte do Supremo. Vou dar um exemplo. Isso já aconteceu. Em 2019, o Supremo recebe, né, o acordo de delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, firmado com a Polícia Federal. Em fevereiro de 2020, o ministro Edson Fachin homologa esse acordo. Ele mesmo tendo uma posição pessoal contrária a essa possibilidade. Ele foi um dos ministros que, nesse julgamento que eu mencionei anteriormente, de 2018, ficou vencido. Ele é contra a possibilidade da Polícia Federal fechar acordo de delação. Mas ele homologa, porque chegou aqui no Supremo. O Supremo disse que podia, ele homologou. Porque a homologação é essa fase inicial, né, do acordo, enfim. Bom, e alguns dias depois, a PGR entra com um recurso chamado embargo de declaração contra essa homologação feita pelo Fachin no caso do Sérgio Cabral. E depois o Supremo acaba julga esses embargos de declaração e rejeita a homologação feita pela Polícia Federal. Agora, interessante lembrar, essa decisão, no caso da delação do Cabral, ela foi tomada apenas no caso da delação do Cabral. Não teve, enfim, é uma expressão jurídica, mas não teve efeito erga omnes. Ela não se estendeu para outros casos. Os ministros fizeram questão de dizer naquele caso, naquele julgamento, que era uma decisão que valia numa delação firmada pela Polícia Federal, mas apenas com relação ao caso do Cabral. E aí essa delação perdeu efeito. Não foi para frente. O Cabral ele não desfrutou dos benefícios de ser um colaborador da Justiça. Então, existe sim essa possibilidade. Agora, vamos lá, nesse caso agora do Cid, eu conversei com algumas pessoas lá da Procuradoria-Geral da República. E o que essas pessoas disseram é que existe a expectativa, na verdade, de que a PGR espere um tempo para justamente avaliar o que vai vir, né, nessa fase inicial do acordo firmado entre o Cid e a Polícia Federal, para ver se recorre ou não. Dá para a gente saber se é isso mesmo que vai acontecer? Não. Existe uma expectativa de que esse recurso não aconteça agora, mas pode ser que sim, que a PGR recorra. E recorrendo, agora acabei de mencionar um caso que houve um recurso e essa homologação ela foi anulada.
né? Aquele acordo ele foi por água abaixo, porque os ministros entenderam que era um acordo em que o Cabral mentia, né? Que havia uma omissão de provas. Então, o Cid ele precisa entregar tudo que ele tem. Então, acho que é isso. A gente está falando de cenários, e os cenários hoje postos são esses. Mariana Muniz, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Mariana, e volte sempre aqui ao Ponto. Obrigada pelo convite. Beijo. Bela Megali, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. Conta pra gente, o que podemos esperar dessa delação do Mauro Cid, hein? Ela deve implicar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode respingar em mais gente, o que vem por aí? Carol, eu falei com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro na semana passada, no final da semana passada, quando a notícia da homologação veio à tona, e o resumo que fizeram para mim foi que o fim da estrada chegou para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que seja um cenário de fato de catástrofe para o Jair Bolsonaro, já que o Mauro Cid é apontado como a porta de entrada, o canal de acesso para o então presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo que tinha reunião, agendas com o Bolsonaro passava pelo Mauro Cid. Inclusive, o ex-ajudante de ordens participava de uma série de agendas e conversas diretamente com o Bolsonaro. Tem uma preocupação muito grande no entorno do ex-presidente, também no seu partido, o PL, não só do envolvimento direto do Bolsonaro na delação do Cid, porque isso já está claro, tem a leitura de que o Mauro Cid nunca teria ido para casa, né, já tido essa decisão de liberdade provisória concedida pelo Alexandre de Moraes, se não tivesse entregado outras pessoas que estão envolvidas nos esquemas apurados pela Polícia Federal. Então, quem estaria no topo dessa pirâmide é o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também tem muita preocupação, especialmente com outros militares que integraram o governo Bolsonaro e também podem ter participado aí de debates de tramas golpistas. Entre essas figuras que há uma grande preocupação de envolvimento nessa delação do Cid, está o do general Walter Braga Neto, que chegou a ser candidato a vice-presidente do Jair Bolsonaro em 2022 e é apontado como uma das pessoas do entorno do Bolsonaro que estimulava muito um plano nessa linha golpista. Então, hoje é dado como certo ali por integrantes do Partido Liberal, que é o partido do ex-presidente, e também por ex-membros do governo Bolsonaro, que outros nomes, especialmente de militares escalados ali no governo, no primeiro escalão do governo, também devem ser implicados pelo Mauro Cid. Então, vai sobrar tiro, porrada e bomba para todos os lados. Pelo menos é essa a expectativa no entorno do Bolsonaro, Carol e Felipe. Agora, Bela, a defesa do Mauro Cid deu alguma indicação do que motivou o tenente-coronel a delatar? Porque a gente até falou aqui no Ao Ponto, inicialmente não queria comprometer Bolsonaro, depois ela falou naquela confissão, naquele dia de notícias bombásticas, e agora vem a delação. A defesa do Mauro Cid, especialmente esse último advogado, César Bittencourt, ele assumiu posições bastante conflitantes, pelo menos perante aos jornalistas e à opinião pública, não é, Felipe? Primeiro, ele assumiu o caso falando que era contra a delação premiada e nunca tinha feito delação. Ele, inclusive, mantém contato com integrantes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre assegurando que não havia nenhum acordo em andamento, quando toda a apuração da imprensa mostrava que já haviam sido realizados 3 longos depoimentos do Mauro Cid para a Polícia Federal, e que os sinais iriam todo no sentido de que um acordo de delação estava, sim, sendo tratado e desenhado e negociado junto aos policiais. Mas o fato é que existe algo importante que pesou e que mostra a mudança de postura do Mauro Cid, que no mês passado houve o envolvimento direto do seu pai, o general Mauro Lorena Cid, nas investigações da Polícia Federal. Ele foi alvo de mandados de busca após a PF revelar que ele também esteve envolvido na venda e aquisição, especialmente na venda de joias e relógios, que na verdade pertencem à União.
como ele foi alvo de uma operação da PF, houve aí uma mudança de postura do Cid, que vinha se mantendo em silêncio, e posteriormente, depois disso, ele decidiu falar. Até porque o pai dele, o general Mauro Lorena Cid, vinha ocupando um papel importante na questão familiar do Mauro Cid. Felipe, ele se mudou para Brasília, ele passou a morar na casa do Cid e ajudar ali a esposa do Cid, que também é investigada no esquema de falsificação de certificados de vacina, a cuidar das filhas do Cid. Então, ele passou a ter esse papel, e quando ele também vai para o olho do furacão e se torna uma figura importante das investigações, o Cid se vê encurralado. Outro fator importante que pesou para o Cid delatar foi quando a CPI do 8 de janeiro começou a trazer informações importantes relativas a ele, por exemplo, a extensa lista de pessoas que o visitaram na prisão. Então, teve um entendimento de que ia ter muito desgaste com a CPI, mais informações iriam vir à tona e que era um momento de tentar estancar aquela crise. E o único caminho viável que apareceu foi a delação, já que a Polícia Federal já tinha todos os celulares e mensagens e muitas provas contra o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Felipe. Você já disse que o entorno do Bolsonaro está preocupado, considera essa delação do Cid muito grave, mas como é que o próprio ex-presidente recebeu essa notícia? Ele foi pego de surpresa? Carol, o Bolsonaro, ele vinha tentando negar o óbvio, enquanto as notícias vinham aparecendo, ele e o seu entorno, inclusive o Braga Neto, vinham reagindo com um ceticismo e acreditando que, mesmo que o Cid firmasse algum tipo de tratativa com a Polícia Federal, o Bolsonaro não estaria implicado diretamente nesse acordo. Então, ele reagia com um certo ceticismo sobre a possibilidade do Cid fazer um acordo. Com esse acordo concretizado, e no sábado homologado, aí o ex-presidente começou a colocar ali os seus auxiliares em campo para tentar se informar o que de fato tem no escopo dessa delação premiada do Mauro Cid. O que chegou para ele foram informações genéricas de que, de fato, o Cid compromete diretamente o ex-presidente e outras figuras do seu governo em 3 frentes, que são as frentes de investigação da Polícia Federal. Uma sobre as joias, outra em relação à falsificação dos cartões de vacina, e uma terceira sobre a apropriação de bens públicos, o que inclui a questão das joias da Arábia Saudita e também os pagamentos de contas pessoais do ex-presidente e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Inclusive, tem uma preocupação grande do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o efeito que isso pode ter sobre a ex-primeira-dama Michele, porque ela e Cid não tinham uma boa relação. Era uma relação tensa na República, era uma relação conhecida por isso. Agora, o que também me pontuaram é que o Bolsonaro, inclusive, teria chegado a adiantar a data da sua cirurgia. Há 3 meses havia a indicação dele fazer essa cirurgia, que ele realiza nesta semana, e conforme a delação do Cid foi avançando, houve aí um adiantamento desse calendário para que o Bolsonaro ficasse fora de cena e sob esse momento em que ele vai submeter a um processo cirúrgico. Carol? Agora, Bela, você fez uma lista de informações negativas para o entorno de Bolsonaro e para o próprio ex-presidente. E como que fica aquela ideia do PL de usá-lo como o grande cabo eleitoral das eleições municipais do ano que vem? Felipe, o PL tem um plano B que está se tornando um plano A. Esse plano chama-se Michele Bolsonaro. O partido já trabalha com o cenário de o ex-presidente estar atrás das grades no ano que vem, e por isso a primeira-dama Michele ocuparia o vácuo, esse espaço deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto que nesse mês ela não deve ter nenhuma agenda por causa da cirurgia dele, mas nos 2 próximos meses a Michele deve visitar ao menos 8 estados, especialmente na região do Nordeste, onde o presidente Lula tem maior liderança. Então, existe já esse movimento cada vez mais intenso de colocar a Michele na rua para que ela capitalize esse capital político, né? Para que ela angarie esse capital político
do ex-presidente Jair Bolsonaro, e seja a figura que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, busca para catapultar os seus candidatos à prefeitura e à Câmara de Vereadores nas mais diferentes cidades, seja esse vetor aí de principal cabo eleitoral em 2024, Felipe. Beli, qual a reação das Forças Armadas em relação a essa delação? Existe uma preocupação de que outros militares possam ser atingidos, afetados por essa delação do Mauro Cid? Carol, as Forças Armadas encaram que a delação de Mauro Cid é um mal necessário, entre aspas. Isso porque tem uma leitura de que a delação do Mauro Cid pode sim e deve implicar outras figuras de militares, inclusive de alta patente, o que traz ainda mais desgaste para as forças, em especial para o Exército. Mas também tem um ponto que integrantes da cúpula militar apontaram em conversas que eu tive com eles após essa confirmação da delação do Cid, que é que essa tratativa vai acelerar um desfecho para essa crise, que é a relação do Cid com o governo Bolsonaro e trazendo as Forças Armadas para o centro desse cenário, especialmente cenário de golpismo. Então, existe a avaliação de que sim, há um potencial grande de trazer mais desgaste para a imagem dos militares, mas, por outro lado, também vai trazer mais celeridade para se colocar um ponto final nisso e que os culpados paguem, os envolvidos paguem. Quem não pode pagar é a instituição. Mas as figuras que, de fato, tiveram uma atuação antidemocrática ou criminosa no escopo do governo Jair Bolsonaro devem pagar e de maneira descolada das Forças Armadas, Carol. Essa delação premiada, ela tem também a ver com as coisas que o Mauro Cid falou nos seus 3 depoimentos à Polícia Federal. Depoimentos são mantidos em sigilo, mas se sabe de alguma coisa, algum detalhezinho do que ele falou para os investigadores? Felipe, o que a gente sabe é que os pontos explorados, o que a gente sabe é que o Cid, ele detalhou mais informações de como funcionava essa suposta organização criminosa. Inclusive, dei na semana passada uma nota no meu blog no Globo aqui, mostrando que a Polícia Federal já vê elementos para indiciar Jair Bolsonaro, o Cid, os outros envolvidos pelo crime de organização criminosa. Então, nesses 3 longos depoimentos que o Cid deu como uma prévia do seu acordo de delação, quando ele mudou a sua postura de silêncio e passou a falar, ele já deu informações importantes sobre o caso das joias da Arábia Saudita, também da frente de atos golpistas e manifestações antidemocráticas contra as urnas e planos envolvendo aí uma suposta permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo com a vitória do presidente Lula, e a questão da falsificação dos cartões de vacina, que foi o primeiro inquérito que levou o Cid para trás das grades. Então, esses pontos, colaborações nessas frentes já foram dadas de maneira inicial pelo Cid, com acordo de delação. A PF fará muitos outros depoimentos, ele terá longos e uma série de depoimentos para expor e detalhar esses e outros esquemas, e agora a polícia vai para a fase de corroboração desses depoimentos, porque além de falas, o Cid também deve entregar provas que corroborem o que ele está falando, e a polícia agora vai fazer diligências, inclusive deve fazer algumas diligências ostensivas, como operações com base no que o Cid relata. Só a partir daí, a expectativa da Polícia Federal é que o conteúdo dessa delação venha à tona. Até então, tudo deve ficar sigiloso, Felipe. E na Procuradoria-Geral da República, como é que tem repercutido essa crítica feita pelo Procurador-Geral Augusto Aras ao acordo firmado pela Polícia Federal? Ele disse que não aceita esse acordo, já que não passou pelo Ministério Público. Tem um certo constrangimento na corporação com essa postura do Aras, não só nesse episódio, né, nessa reta final do mandato dele. Carol, essa postura do Aras deixa claro que ele jogou a toalha em relação à sua recondução para o posto de PGR pelo presidente Lula. O Aras, na semana passada, ele já tinha também feito a defesa pública em uma entrevista ao site Metrópolis, de que
o caso não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, mas sim na primeira instância. E foi justamente esse argumento que o Bolsonaro, a Michelle, levaram a Polícia Federal para ficar em silêncio no depoimento que foram convocados. E agora ele coloca mais uma vez que a Polícia Federal não teria essa prerrogativa de firmar o acordo de delação sem o Ministério Público, mas o fato é que o assunto, mesmo tendo sido criticado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não foi invalidado em votações, em decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou válido o poder da PF, a prerrogativa da PF em também firmar de maneira independente um acordo de delação premiada. Então, hoje o Aras está isolado nesse papel, né? Ele tá sozinho nessa defesa aí de que esse acordo não deveria ter acontecido. Agora, também gera um constrangimento para alguns ministros do próprio Supremo, que quando foi feito esse tipo de delação só com a Polícia Federal, por exemplo, no caso do Sérgio Cabral, do ex-ministro Antônio Palocci, existiu uma crítica bem enfática por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora estão em silêncio sobre essa tratativa da delação do Mauro Cid. O ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu a PF e a atuação dela em fazer esse acordo, mesmo sem o aval do Ministério Público. E um dos argumentos que o Dino e integrantes do Ministério Público vem colocando é que esse acordo de delação, diferentemente dos outros firmados no âmbito da Lava Jato, não será calcado apenas em palavras, em relatos de um delator, mas terá uma série de provas para corroborar o que está sendo dito. Carol. E a gente já até imagina que essa delação vai render pelo menos muitos episódios no Ao Ponto, mas por enquanto, Bela Megali, muito obrigado pelas suas informações e volte sempre aqui ao podcast. Obrigada pela participação, até a próxima. Obrigada a você, Felipe, a Carol, aos ouvintes, eu estou sempre aqui para colaborar com vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio foi de Luan Oliveira, a produção de Ana Clara Serafim. Até mais. Até mais.